Começo do livro de Joel, versão viva. Joel capítulo 1. O Senhor enviou esta mensagem a Joel, filho de Petuel: escutem bem, velhos de Israel. Ouçam todos. Vocês já ouviram, em toda a sua vida, em toda a história de seu povo, alguma coisa igual a que vou lhes contar? No futuro, contem isso a seus filhos. Essa história terrível deve ser transmitida de geração a geração. Depois que o gafanhoto cortador deixar de devorar suas plantações, os gafanhotos migradores comerão o que sobrou. Depois deles virão os gafanhotos saltadores e finalmente os gafanhotos devoradores. Bêbados, acordem e chorem. Pois todas as uvas foram destruídas e o vinho acabou completamente. Um grande exército de gafanhotos cobriu a terra. É um exército tão grande que não se pode contar e seus dentes são tão afiados como os dos leões. Eles acabaram com as minhas vinhas e arrancaram a casca das figueiras, deixando à vista o tronco e os galhos. Chorem de tristeza, e fiquem de luto como a jovem que perde o noivo antes do casamento. As ofertas de cereais de vinho que antes eram levadas ao templo foram cortadas, os sacerdotes estão quase morrendo de fome. Ouçam o choro dos ministros de Deus. Os campos estão vazios de colheitas. Em toda parte o que há é tristeza e pranto. O cereal, as uvas e o azeite acabaram. Vocês, fazendeiros, têm toda a razão para estarem abalados e abatidos. Vocês, que plantam uvas, têm toda a razão para chorar. Chorem pelo trigo e pela cevada também, porque toda a colheita morreu. Os pés de uvas estão mortos, as figueiras estão morrendo, as tâmaras e as romeiras estão murchando, as maçãs secam nas árvores, e por isso toda a alegria murchou no coração dos homens. Sacerdotes, vistam-se de pano de saco. Ministros do meu Deus, ajoelhem-se, chorando, por toda a noite, em frente do altar. Pois não haverá mais ofertas de cereais e vinho para vocês. Convoquem um jejum, anunciem que vai haver uma reunião solene. Reúnam os mais velhos, todo o povo no templo do Senhor seu Deus e ali, chorem diante dele. Ah, esse terrível dia de julgamento e castigo está chegando. A destruição que vem de Deus Todo-Poderoso está bem próxima. Nossa comida vai desaparecer da nossa frente, toda alegria e felicidade acabarão no templo de nosso Deus. As sementes apodrecem no solo, os armazéns e depósitos estão vazios, os cereais secaram nos campos. O gado muge de fome, os rebanhos andam inquietos pois não há pasto para eles, as ovelhas berram tristemente. Senhor, ajude-nos. O calor destruiu os pastos e queimou todas as árvores. Até mesmo os animais selvagens gritam pedindo a sua ajuda porque para eles também não há água. Os córregos secaram e os pastos estão completamente queimados e secos. Joel capítulo 2. Toquem o alarme em Jerusalém. Que o som da trombeta de alerta seja ouvido no meu santo monte. Que todos tremam de medo porque o dia do julgamento do Senhor se aproxima. É um dia de escuridão e de sombras, de nuvens negras e trevas profundas. Que exército enorme! Ele cobre as montanhas como a noite. Como é grande e poderoso esse povo! Nunca se viu nada parecido com eles, e jamais se verá algo semelhante. À frente deles e a toda sua volta, marcha o fogo. Antes deles passarem, a terra parece o jardim do Éden em toda a sua beleza, depois que eles passam, parece um deserto. Eles destroem tudo, nada escapa. Eles se parecem com cavalos e são igualmente velozes. Olhem para eles, saltando pelos picos das montanhas. Ouçam o barulho que fazem, semelhante ao dos carros de guerra, ou ao som do fogo queimando um campo, ou também a um grande exército entrando em formação de combate. O medo toma conta do povo que espera, seus rostos ficam brancos de pavor. Esses soldados atacam como uma divisão de infantaria, escalam as muralhas das cidades como soldados escolhidos e bem treinados. Marcham sempre em frente, sem quebrar a formação. Eles não se atropelam. Cada um fica no seu próprio lugar e não há arma que possa detê-los. Caem de repente sobre a cidade, sobem pelas paredes e invadem as casas, entrando pelas janelas, como ladrões. Com o seu avanço, a terra treme e os céus são sacudidos. O sol e a lua são escurecidos e as estrelas desaparecem da vista. O Senhor comanda esse exército com um grito.
Este é o seu poderoso exército e todos obedecem suas ordens. O dia do julgamento do Senhor é uma coisa espantosa, terrível. Quem pode aguentar tudo isso? É por isso que o Senhor diz: voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entreguem a mim todo o seu coração. Venham chorando, jejuando e lamentando. O arrependimento deve rasgar seus corações e não apenas as suas roupas. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele tem muito amor e misericórdia. Ele demora para perder a paciência. Ele é cheio de amor e não tem qualquer desejo de punir vocês. Quem sabe? Talvez Ele ainda decida deixá-los em paz e dar uma bênção, em vez dessa terrível maldição. Talvez Ele dê tantas coisas a vocês que será possível oferecerem ao Senhor os cereais e o vinho como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião. Convoquem um jejum e reúnam todo o povo para uma reunião solene. Que venham todos, os velhos, as crianças e até mesmo os bebês. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos particulares. Os sacerdotes, ministros de Deus, ficarão entre o povo e o altar, chorando, e orarão: Senhor, poupe o seu povo, não deixe que as nações pagãs o dominem porque ele pertence ao Senhor. Não deixe que os povos pagãos zombem dizendo: onde está esse Deus deles? Ele deve ser um Deus fraco e inofensivo. Então, o Senhor terá misericórdia do seu povo e pela honra de sua terra, mostrará a sua ira. Ele responderá: vejam, eu vou dar a vocês cereais, vinho e azeite bastantes para acabar com suas necessidades. Vocês não serão mais motivo de vergonha entre os povos. Eu removerei esses exércitos que vêm do norte e os lançarei longe de vocês. Vou jogá-los em uma terra seca e deserta, e lá eles morrerão. Metade das tropas será levada para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo, e o cheiro dos corpos apodrecidos encherá a terra. O Senhor fez um grande milagre em favor de vocês. Não tema, meu povo, alegrem-se todos, alegrem-se muito porque Ele fez grandes coisas por vocês. Que as manadas e rebanhos esqueçam sua fome, os pastos voltarão a ficar verdes. As árvores darão o seu fruto, as figueiras e videiras florescerão mais uma vez. Alegre-se, povo de Jerusalém, alegre-se no Senhor seu Deus. Pois as chuvas que Ele manda são provas de perdão. As chuvas do outono e da primavera voltarão a cair. Os terreiros ficarão cheios de montões de trigo novamente e os tanques de espremer se encherão de vinho e de azeite. Eu devolverei a vocês as colheitas que os gafanhotos devoraram, o grande exército dos cortadores, migradores, saltadores e devoradores que eu enviei contra vocês. Mais uma vez vocês terão toda a comida que desejarem. Louvem ao Senhor que faz esses milagres em favor de vocês. Então o meu povo jamais sofrerá outra vergonha semelhante. Assim vocês saberão que eu estou aqui, entre o meu povo Israel, e que apenas eu sou o Senhor seu Deus. Não existe outro Deus. O meu povo nunca mais sofrerá uma vergonha como esta. Depois de derramar novamente as minhas chuvas, eu derramarei o meu espírito sobre todos vocês. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Derramarei o meu espírito até sobre os seus escravos, sejam eles homens ou mulheres, e colocarei símbolos estranhos na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai virar escuridão e a lua vai se transformar em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Toda pessoa que pedir socorro a Deus será salva. Até mesmo em Jerusalém alguns escaparão, tal como o Senhor prometeu, porque Ele escolheu alguns para sobreviverem. Joel capítulo 3. Naquele tempo, quando eu devolver a Judá e Jerusalém sua antiga prosperidade, diz o Senhor, eu ajuntarei os exércitos do mundo no vale onde o Senhor julga e castigarei os povos por maltratarem o meu povo, por terem espalhado a minha herança entre as nações, e por terem dividido a minha terra. Eles dividiram meu povo como se fossem seus escravos, trocaram um rapaz por uma prostituta, e uma menina por vinho suficiente para deixar um homem bêbado. Tiro e Sidom, nem tentem interferir. E vocês, cidades da Filístia, estão pensando em se vingar de mim. Cuidado porque eu atacarei com rapidez, jogando sua maldade em cima de vocês mesmos. Vocês carregaram a minha prata e o meu ouro, todos os meus preciosos tesouros, puseram em seus templos pagãos.
Vocês venderam o povo de Judá e Jerusalém aos gregos, que o levaram para longe de sua terra. Mas eu os trarei de volta de todos aqueles lugares para os quais vocês o venderam e vou castigar vocês por todo o mal que fizeram. Eu venderei seus filhos e filhas ao povo de Judá e ele os revenderá aos sabeus, uma nação que vive muito longe. Esta é uma promessa do Senhor. Anunciem isso em toda parte, preparem-se para a guerra. Convoquem seus melhores soldados. Ajuntem todos os seus exércitos. Derretam seus arados, façam espadas e transformem suas colhedeiras em lanças. O fraco seja forte. Ajuntem-se e venham, nações de todo o mundo. E agora, ó Senhor, envie, traga os seus guerreiros. Ajunte as nações, leve-as ao vale de Josafá porque ali eu farei o julgamento de todas elas. A foice deve cumprir sua tarefa, a seara está madura, esperando a colheita. Pise tanque de espremer, pois ele está cheio até as bordas com a perversidade desses homens. Multidões, multidões esperando no vale pela sua sentença no julgamento. O dia do Senhor está perto, no vale do julgamento. O sol e a lua escurecerão e as estrelas não brilharão mais. O Senhor grita desde o seu templo em Jerusalém, e a terra e o céu começam a tremer. Contudo, com o seu povo, Israel, o Senhor será bondoso. Ele é o seu refúgio e a sua força. Então vocês saberão, finalmente, que eu sou o Senhor seu Deus em Sião, meu monte santo. Jerusalém será minha para sempre, virá o tempo em que nenhum exército estrangeiro passará por ela. Um vinho doce escorrerá das montanhas e leite vai correr dos morros. A água correrá nos leitos secos dos rios de Judá. Uma fonte nascerá no templo do Senhor, para regar o vale das acácias. O Egito será destruído e Edom também, por causa da violência contra o povo judeu, pois mataram gente inocente nos seus países. Israel, porém, prosperará para sempre e Jerusalém estará sempre cheia de gente, durante o correr dos séculos. Eu vingarei o sangue do meu povo, não me esquecerei da culpa dos que os maltrataram pois Jerusalém é o meu lar, junto com o meu povo.